Olá! Hoje a gente vai pegar um problema clássico de equações diferenciais, sabe? Um daqueles que sempre aparece em física e engenharia, e vamos transformar ele, passo a passo, num código Python funcional. Bora começar. Para entender o que a gente vai resolver, imagine essa situação da barra de metal. É um exemplo perfeito de um problema super comum. A gente conhece o valor exato numa ponta, mas na outra, a gente só sabe como esse valor está variando. É exatamente esse o desafio matemático que vamos encarar. Então, colocando em termos técnicos, o que temos aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. O que torna tudo interessante são as condições de contorno mistas. De um lado, uma condição de Neumann, que nos dá a derivada. Do outro, uma condição de Dirichlet, que nos dá o valor da função. Bom, um computador não consegue trabalhar com infinito, certo? E uma linha contínua tem infinitos pontos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é simplificar isso. A gente vai transformar essa linha num conjunto de pontos, um número finito de pontos que a máquina consegue calcular. Esse processo se chama discretização. A ideia é descobrir o valor da nossa função u em cada um desses pontinhos. Mas olha que interessante, o valor lá no último ponto, o un, a gente já conhece. É a nossa condição de Dirichlet. Isso é ótimo porque nos deixa com n valores que a gente não conhece, ou seja, n incógnitas para resolver. Certo, agora que temos os pontos, o próximo passo é a mágica acontecer. A gente vai traduzir o problema, que era de cálculo, para um problema de álgebra. Basicamente, vamos montar um sistema de equações lineares com uma equação para cada ponto desconhecido. Adeus derivadas, olá somas e subtrações. Vamos começar pelo primeiro ponto, o x0. É aqui que está a nossa condição de Neumann. Para lidar com a derivada, a gente usa uma aproximação bem simples, a chamada diferença progressiva. A fórmula simplesmente usa o valor do ponto seguinte, o u1, para estimar a taxa de variação. É uma solução bem direta e elegante. E se a gente reorganizar um pouquinho aquela fórmula, pronto, temos nossa primeira equação algébrica. Veja como ela conecta os dois primeiros pontos desconhecidos do nosso sistema. Simples assim. Agora, para todos os pontos que estão no meio da nossa barra, no miolo do problema, a gente usa uma aproximação diferente, mais precisa, a diferença central. Ela é o padrão para isso, e envolve os pontos dos dois lados para calcular a segunda derivada. E essa equação aqui mostra perfeitamente como o valor de cada ponto interior depende dos seus vizinhos imediatos. É essa relação que vai dar estrutura para todo o nosso sistema de equações. Chegando no último ponto desconhecido, a lógica é a mesma dos pontos interiores. Só tem um detalhe. O vizinho da direita dele, o un, não é uma incógnita. A gente já sabe o valor dele. Então, a gente pode simplesmente passar esse valor para o outro lado da equação, deixando só as incógnitas do lado esquerdo. E pronto! Com isso, a gente fecha o sistema. Agora temos exatamente n equações lineares para as nossas n incógnitas. O problema está todo amarradinho, pronto para ser resolvido. Legal, a matemática está pronta. Agora, a parte divertida. Vamos ver como isso vira código Python. A ideia é construir aquela matriz A e o vetor B, que representam o nosso sistema de equações. Olha só como é direto. A nossa primeira equação, a da condição de Neumann, preenche a primeira linha da matriz A e o primeiro elemento do vetor B. É literalmente uma tradução da fórmula para o código. E todas aquelas equações do meio. Um simples loop for resolve tudo. É esse laço que vai criar aquele padrão tridiagonal bem característico na matriz, que nada mais é do que a representação da conexão de cada ponto com seus vizinhos. E para finalizar, a nossa última equação preenche a última linha. E com isso, a montagem do sistema está completa. A matriz A e o vetor B estão prontinhos para a gente achar a solução. Com o sistema montado no Python, resolver a parte fácil. Mas o resultado está certo. Será que é preciso? Agora vem a parte mais importante, analisar a solução e, principalmente, entender quais são as limitações do nosso método. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o resultado de um teste prático. A barra da nossa aproximação numérica está coladinha na barra do valor exato. Isso é uma ótima notícia. Confirma que o nosso método funciona e que ele consegue chegar bem perto da resposta correta. Mas aqui a gente chega no ponto crucial. Toda essa simplicidade tem um custo, e o nome desse custo é precisão. O erro do nosso método é o que chamamos de ordem O de H. Isso quer dizer que o erro diminui de forma linear quando a gente diminui o passo H. Existem métodos mais complexos que usam os tais pontos fantasma, que são pontos imaginários fora do domínio, para ter mais precisão. Eles chegam numa ordem de erro de O de H ao quadrado, o que significa que o erro diminui, muito mais rápido. Então, no fim das contas, é tudo uma questão de escolha.
Esse método que a gente usou é super simples e rápido de implementar, mas talvez a precisão dele não seja boa o suficiente para algumas aplicações. É o clássico dilema da engenharia: simplicidade contra performance. Então, vamos recapitular. A gente saiu de um problema teórico, fez a discretização passo a passo, montou um sistema em Python e, o mais importante, analisou os pontos fortes e os pontos fracos dessa abordagem, principalmente em relação à precisão. E a questão que fica no ar é essa: em que tipo de situação real a rapidez e a simplicidade de ter uma solução, mesmo que não seja a mais precisa do mundo, pode ser mais importante do que buscar a exatidão máxima? Esse equilíbrio entre esforço de desenvolvimento e precisão computacional, bom, essa é a verdadeira arte da coisa.